Bora para mais um vídeo, pessoal. Olha que interessante, ó. Vamos lidar com a raiva. Samantha Snowden. 50 atividades para as crianças, práticas divertidas para manter a calma e tomar melhores decisões nos momentos difíceis. Eu achei esse livro muito interessante e gostaria de compartilhar com vocês. Ó, só para crianças, 50 atividades para lidar com a raiva e se sentir melhor. Conheça a raiva. A raiva é uma emoção normal, como a alegria, a tristeza e o medo. Mas às vezes ela quer tomar conta de tudo e mandar em você. Isso tira qualquer um do sério. A boa notícia é que você é muito mais esperto que a raiva. Este livro vai lhe dar um monte de dicas incríveis para não deixar que ela assuma o comando. Vamos lidar com a raiva apresenta atividades divertidas e interativas para você aprender mais sobre si mesmo e suas emoções, fazendo exercícios que ensinam estratégias para controlar a raiva. Você conseguirá lidar com os sentimentos desagradáveis, podendo ter uma vida mais feliz. Aqui está mostrando a raiva. Esse livro é recomendado de 8 a 12 anos. Recomendado para crianças de 8 a 12 anos. Seja curioso e investigue a raiva. Como seu corpo se sente quando você se irrita? Será que sua raiva às vezes esconde medo, tristeza ou decepção? E que tipo de impulsos ela provoca? Descubra o que faz você se irritar. Em casa, na escola, no convívio com os amigos e nas mais diversas situações. Faça dezenas de atividades para resolver o mistério da raiva. Aprenda a controlar a raiva sempre que precisar, com ferramentas fantásticas como o vocabulário de sentimentos, meditações, desenhos e encenações. Muito interessante, não é mesmo? Bom, eu acho importante a gente sempre ler as chamadas capas, né, as orelhas do livro, né? Ó, Vamos lidar com a raiva é uma obra incrível para ajudar as crianças a tomar decisões e a se desenvolver. Samantha alcançou um belo equilíbrio, oferecendo informação, exploração, interação, atividades estratégicas e habilidades que elas poderão levar para toda a vida. É um livro acolhedor que não julga o leitor. De maneira delicada, mas sincera, ajuda as crianças a explorar a raiva, pensamentos, emoções, sensações corporais e comportamentos. Suas causas e consequências. Tanya Peterson, autora de The Mindfulness Workbook for Anxiety. Quando as crianças não se sentem reféns das próprias emoções, não porque as ignoram ou reprimem, mas porque reconhecem os processos e circunstâncias, surge o poder da autorregulação. As atividades deste livro ajudarão crianças de todas as idades a lidar com as reações automáticas, incentivando-as a se sentir à vontade com as próprias emoções. Andrew Hill, diretor fundador do Peak Brain Institute. Este livro contém uma série de atividades bem abrangentes para identificar a raiva e suas causas, fornecendo ferramentas para lidar com as frustrações. Samantha Snowden apresenta todos os tipos de situação que a criança vivencia no dia a dia, mostrando que é possível se antecipar à irritação. Dessa maneira, todos os leitores conseguirão encontrar o monstro em que a raiva pode se transformar, e assim reduzir o poder dele para sempre. Uma obra indispensável para pais, educadores e crianças. Carole P. Roman, autora do Mindfulness for Kids. Dando sequência aqui na leitura, vamos lidar com a raiva, repete a parte da capa. Aqui tem... Algum tempo atrás, descobri a grande alegria que é homenagear os professores que nos guiaram e as pessoas que amamos. Gostaria de dedicar este livro a todos os pais que continuam demonstrando este intenso amor que os seres humanos podem sentir. Gostaria de agradecer a todos os meus professores que até hoje dividem comigo sua profunda sabedoria. Acima de tudo, dedico este livro à minha mãe, Melissa, um verdadeiro anjo que, entre meros mortais, espalhando amor, gratidão e otimismo infinito onde quer que vá. Sumário. Eu fiz uma passagem rápida num vídeo de menos de um minuto, mostrando aqui
capítulos. São 3 capítulos. E quem quiser dar uma lida aqui pra gente ganhar tempo, dá uma olhada nesse vídeo que eu faço esse apanhado, ok? Somos todos responsáveis pelas nossas ações, mas e quanto aos nossos pensamentos e sentimentos, em geral, vou tirar essa bolinha aqui do telefone na frente. Em geral, só aprendemos a perceber, identificar e reagir às nossas emoções por necessidade. Não porque nos ensinaram a fazer isso no começo da vida. Aí vem um comentário interessante, né? Por que os colégios não passam a fazer esse tipo de ensinamento, que é tão importante nessa fase pós-pandemia? O poder de aumentar essa habilidade de regulação emocional está dentro de nós. A maioria das pessoas, até mesmo as crianças, pode se sentir mais feliz e segura se aprender a compreender seus sentimentos em vez de simplesmente responder a eles. Isso é tão óbvio, não é mesmo, pessoal? Desenvolver uma nova forma de lidar com os sentimentos e reduzir a reatividade aos nossos pensamentos e emoções também nos ajuda a reagir melhor ao ambiente e às emoções dos outros. As crianças também têm necessidade de segurança e proteção, como os mais velhos. A compreensão delas é extremamente sofisticada. Sabem quando gostam de algo ou quando algo as faz se sentir mal. As crianças não têm a mesma capacidade de ação, nem o controle sobre o ambiente que vemos em tantos adultos, mas desenvolver um entendimento da mente, do coração e das próprias reações lhes dará essa capacidade, além de muitos benefícios para o resto da vida. Na minha infância, na década de 1970, eu senti muito medo e raiva e gostaria que alguém tivesse me dado um livro como este, que fornecesse uma base para que eu, enfim, entendesse o desconforto emocional vivido por toda criança. Com essa obra, Samantha Snowden apresenta um conjunto rico e útil de práticas que ajudam a desenvolver a capacidade de perceber e lidar com o nosso estado interior. Quando as crianças não se sentem mais reféns das próprias emoções, não porque as ignoram ou reprimem, mas porque reconhecem os processos e circunstâncias, surge o poder da autorregulação. Trabalhei muitos anos com Samantha Snowden em vários programas de saúde e bem-estar. Para as crianças, ela é a professora favorita de mindfulness e leva compaixão, ternura e bom humor a todas as aulas. Ela se doou muito aos clientes e amigos que temos em comum e adorei o convite para escrever este prefácio. As atividades deste livro vão ajudar crianças de todas as idades a lidar com as reações automáticas e oferecer ferramentas para identificar e entender como funcionam a raiva e a ansiedade, incentivando-as a se sentir à vontade com as próprias emoções. Esta obra auxiliará as crianças a agir com rapidez e habilidade e a serem menos controladas pelo medo e pela raiva. Andrew Hill, diretor fundador do Peak Brain Institute. Olá, em mais de 10 anos de trabalho com famílias, aprendi que a raiva pode ser um dos maiores obstáculos para alcançar a harmonia. Vejo famílias presas em círculos viciosos de frustração por causa de certas situações, como a volta da escola para casa e a hora de parar de jogar videogame ou de ir para a cama. Eu acrescentaria aí a hora do almoço e jantar, que para muitas famílias é um momento de muito estresse, principalmente com as crianças que têm dificuldade para se alimentarem. Espero que este livro melhore a comunicação e a conexão dentro de sua família, para que vocês se sintam unidos enquanto trabalham rumo ao entendimento, à cooperação e ao autoconhecimento. Você pode acompanhar a criança nessas atividades ou ela pode trabalhar sozinha.
quando você achar possível. Incentivo você a demonstrar curiosidade e disposição para descobrir não só as tendências raivosas do pequeno, mas também as suas próprias, sem culpa nem julgamentos. Quando você se abrir às suas experiências pessoais, a criança se sentirá mais à vontade com a própria vulnerabilidade e verá que a raiva é uma emoção que todo mundo sente. Este livro mostra como identificar hábitos e tendências da raiva, reconhecer os efeitos da raiva no nosso corpo, descobrir as causas da raiva, comunicar sentimentos, necessidades e desejos, cultivar a autocompaixão, a alegria e a empatia. As atividades foram projetadas para ajudar as crianças a conhecer os próprios hábitos de raiva com sinceridade e gentileza. Depois que elas identificarem seus hábitos e as prováveis consequências, aprenderão a cultivar estados de espírito mais agradáveis por meio da gratidão, da amizade e da autocompaixão. Que a sua experiência com esse processo seja divertida e esclarecedora e ainda traga alívio a vocês. Com carinho, Samantha. Muito obrigado, Samantha. Excelente escrita. Carta às crianças. A raiva é um sentimento difícil. Ela, às vezes, nos deixa com vontade de quebrar tudo e dizer coisas que machucam os outros. Depois, acabamos nos arrependendo. Ao lembrar o que fizemos e falarmos quando estávamos com raiva, nos sentimos mal, desejando ter agido diferente. Agora, com este livro, você vai poder ver a raiva de um jeito novo. Em vez de agir com base na raiva ou de sufocá-la, você vai querer saber mais sobre ela e deixá-la ir embora antes de sair do controle. Este livro é um lugar seguro para aprender mais sobre você, experimentar atividades novas, criar novos hábitos para ser mais feliz e mais calmo e lidar melhor com a raiva. Ao explorar essas atividades, talvez seja bom contar com a ajuda de um adulto para ir conversando sobre as suas descobertas. Nunca esqueça que todos nós sentimos raiva. Às vezes, quando ficar chateado, você não estará sozinho. Existem pessoas por perto querendo ajudá-lo a se sentir melhor. Espero que este livro contribua para você ser mais feliz, amigável e confiante, mesmo nas horas difíceis. Com carinho, Samantha. Bonita carta às crianças, hein, crianças? Por que eu sinto raiva? Parte 1. O que vamos aprender? Descobrir o que nos deixa com raiva pode ser meio complicado. Parece que a raiva vem do nada, quando menos esperamos. Alguns se irritam por causa de certas pessoas, outros quando vão a certos lugares. Se não temos certeza de quando a raiva vai aparecer, nem como ela é, fica muito mais difícil saber o que fazer. Esta sessão apresentará a você a raiva. Você vai aprender quando ela pode aparecer e o que ela faz você e os outros sentirem. Use sua curiosidade para conhecer melhor seus próprios hábitos, como um cientista olhando no microscópio. Pensar nos hábitos da raiva ajuda você a ver com mais clareza o que eles têm em comum e a encontrar maneiras saudáveis de se acalmar. Quando entendermos por que ficamos com raiva e o que ela faz com nossos amigos e nossa família, podemos agir de uma forma diferente em momentos difíceis. É assim que a raiva é. Imagine que você é um detetive. Os detetives procuram pistas e desvendam mistérios. Nesta sessão, você vai descobrir como a sua raiva é e como reconhecê-la e descrevê-la. Todo dia temos muitas tarefas e precisamos conviver com um monte de gente. Se não estivermos a fim de fazer algo,
como ir à escola, acabar o dever de casa ou dividir nossas coisas com os outros, podemos ficar frustrados, chateados e irritados. O que você faz quando está com raiva? Talvez grite, chore ou jogue coisas longe. Agora que está calmo, aproveite para procurar pistas do que tira você do sério. Assim você vai saber agir de um jeito diferente nos momentos de raiva. Também vai aprender a prestar atenção nas pistas que seu corpo dá quando você começa a se aborrecer. O coração acelera, a temperatura aumenta ou você fica com vontade de quebrar alguma coisa. Vamos resolver o mistério da raiva? Diga oi à sua raiva. Oi, raiva, raiva maldita. Quando ficamos com raiva, é natural querer que ela vá embora o quanto antes. Ainda mais quando sentimos que estamos prestes a explodir. Porém, se tivermos curiosidade para conhecer a raiva, receberemos bem esse sentimento, como se oferecêssemos lanche para uma visita indesejada. Muito boa analogia. Separe um tempinho para conhecer sua raiva. Para responder as perguntas abaixo, feche os olhos e imagine todas as características da raiva. Quando terminar de escrever, você pode fazer um desenho seu, recebendo e conhecendo melhor sua raiva, na página 21. Com que a raiva se parece? Que cheiro a raiva tem? Que barulhos a raiva tem? Como a raiva se comporta? Diga oi à sua raiva, continuação. Se a raiva fosse o personagem de um livro ou de um programa de TV, quem ela seria? Um bordão é algo que um personagem diz muitas vezes. Representa a sua personalidade e suas intenções. Se a sua raiva tivesse um bordão, qual seria? Separe alguns minutos para escrever uma mensagem para a sua raiva. Abaixo estão algumas sugestões de frases. Fique à vontade para escrever quanto quiser. Mensagem para a raiva. Oi, raiva, meu nome é... Se você tivesse uma cor, seria... Reparo mais em você quando... Gostaria de conhecer você um pouquinho melhor. Aqui tem uma página inteira para isso aqui. Ó. Agora que você já conheceu a sua raiva, faça um desenho de como ela é quando faz uma visita. Aqui meu desenho ficaria muito ruim, então nem vou fazer. Tem algo que a internet ajuda, gente. Quem colocar no YouTube aula de desenho vai se surpreender. Identificando as emoções. A raiva é uma emoção difícil que nos dá vontade de fazer algo depressa, sem pensar primeiro. Reagimos dessa maneira por causa de uma parte do cérebro chamada amígdala, que é ativada quando temos uma emoção forte como a raiva. A amígdala é como um alarme disparado na nossa cabeça. Ela é útil quando encostamos numa panela quente, por exemplo, porque se não nos afastamos logo, acabamos nos queimando. Nossos ancestrais precisavam reagir rápido, senão seriam devorados por predadores como leões e tigres. O mundo em que vivemos hoje é muito diferente daquela época, mas ainda temos essa parte do cérebro. Ela pode nos deixar com vontade de brigar ou de destruir coisas quando a raiva aparece. Por sorte, também temos outra parte do cérebro chamada córtex pré-frontal, CPF. Ele nos dá a capacidade de parar e pensar em como nossas ações afetam os outros. Quando usamos o córtex pré-frontal frontal, para identificar uma emoção como a raiva, é como se freássemos um trem-bala. Fazemos um favor a nós mesmos quando paramos e pensamos nos sentimentos. Isso acalma a parte do cérebro que reage depressa, a amígdala, e liga a parte mais responsável, o córtex pré-frontal. É bom aprender as palavras certas para entendermos e explicarmos melhor como nos sentimos. Abaixo você encontrará algumas palavras que descrevem tipos diferentes de sentimentos desagradáveis. Leia essas palavras para si mesmo ou para um adulto e peça para explicarem as que você ainda não conhece.
como eu me sinto em momentos difíceis. Cansado, descuidado, enraivecido, frustrado, impaciente, irritado, mal-humorado, preocupado, pressionado, triste. Imagine que você, nas situações abaixo, imagine que você está nas situações abaixo. Depois procure na lista de palavras, um ou dois sentimentos que podem surgir em cada caso e os escreva no tracejado. No fim, adicione uma situação do dia a dia e escreva como você se sente quando isso acontece. Quando saio para a escola de manhã, me sinto. Quando fico esperando que me busquem depois da aula, me sinto. Quando estou atrasado para uma festa ou para brincar com os amigos, me sinto. Quando empresto um brinquedo contra minha vontade, me sinto. Quando não durmo direito porque tive pesadelos, me sinto. Quando me sinto. Como o meu corpo se sente. Quando paramos para reparar nas sensações do corpo, a raiva perde força e começa a sumir. É fácil perceber como nos sentimos quando nos machucamos ou passamos algum tempo sem comer. Mas o corpo dá muitas outras pistas de que algo precisa de atenção. Quando notamos e identificamos nossas sensações, a parte mais sábia do nosso cérebro, o córtex pré-frontal, é ligada e conseguimos acalmar a parte reativa, a amígdala. Feche os olhos e se lembre de alguma vez em que ficou com raiva. Que pistas o seu corpo deu de que você se sentia assim? Use as palavras abaixo e as suas próprias para identificar as sensações que teve quando ficou com raiva. Depois as escreva no corpo da próxima página. Você também pode usar cores, formas e outros desenhos para mostrar como ficou quando sentiu essa raiva. Sensações: agitação, coração acelerado, desânimo, dificuldade de respirar, dormência, energia negativa, enjoo, exaustão, formigamento, muito calor, respiração rápida, tensão, tontura, tremedeira. Aqui está a página para a criança escrever onde sente, onde sentiu. O que a raiva faz? Quando ficamos com raiva, nos sentimos descontrolados. É difícil controlar o corpo, os pensamentos e as palavras. Por exemplo, podemos nos jogar no chão e ficar nos debatendo, pensar que odiamos alguém que na verdade amamos ou gritar e chorar. A raiva faz muitos pensamentos nossos parecerem mais fortes e eles se tornam tão intensos quanto o que estamos sentindo. Talvez seja difícil perceber isso no meio de um ataque. Quando você está relaxado, fica mais fácil ver o que a raiva faz. O momento de calma também é uma boa hora para pensar em como reagimos à raiva e como nossas ações afetam os outros. As coisas que fazemos e dizemos quando estamos com raiva podem assustar ou aborrecer as pessoas que amamos. Os amigos talvez não queiram mais nos chamar para brincar e ainda podemos acabar tendo problemas na escola. Pense nas consequências das suas palavras e ações raivosas. Isso vai incentivar você a encontrar maneiras de lidar melhor com a sua raiva. O que acontece no cérebro e no corpo quando sentimos raiva? Quando ficamos irritados, o corpo costuma ficar cheio de energia. É como se ele gritasse: faça alguma coisa. Assim, acontecem muitas mudanças no corpo para nos ajudar a agir. Talvez você perceba algumas dessas sensações: os músculos e a barriga contraídos, o coração acelerado. Definição dos termos: amígdala, nosso sistema de alarme emocional que diz ao corpo para combater o perigo, fugir dele ou continuar parado. Córtex pré-frontal,
Acalma a amígdala ao identificar nossos sentimentos e imaginar as consequências das nossas ações. Adrenalina, uma substância química do corpo que nos dá energia para fazer algo depressa. Quando sentimos uma emoção forte, como a raiva, a amígdala dispara. Então, a adrenalina flui pelo corpo e você tem vontade de agir o mais rápido possível. O córtex pré-frontal vem ajudar. Ele pisa no freio ao reconhecer nossos sentimentos e sensações corporais. O córtex pré-frontal ele fica logo atrás da testa. Em crianças de 10 anos, geralmente ele não está pronto ainda, está em construção. Por isso que as crianças elas não conseguem, por exemplo, reconhecer a diferença de velocidade de um automóvel quando vão atravessar uma rua. Se o carro está a 40, 50 por hora ou está a 80, 100 por hora, as crianças não têm essa diferenciação. Então elas acabam, infelizmente, se colocando em perigo, em risco de atropelamento. Por isso que a gente tem que dar de mão dada com as crianças para ajudar a atravessarem as ruas. E outra coisa interessante que eu gostaria de acrescentar às minhas leituras de neurociência, os meus estudos, é que o cortisol ele fica na corrente sanguínea por cerca de 90 segundos. Então, no momento que você está com aquela adrenalina da raiva, o ideal é você se afastar da situação e deixar passar pelo menos 1 minuto e meio. Porque nesses 90 segundos, o cortisol saindo da sua corrente sanguínea, você consegue retomar a calma e evitar, por exemplo, de cometer uma grosseria, de falar uma besteira, de se prejudicar com colegas de aula, com os próprios pais. Então assim você se preserva, por exemplo, em ambientes interessantes, em ambientes ricos, como de alguns colégios que existem, onde as pessoas realmente se preocupam no desenvolvimento das crianças. Então isso é muito importante de conscientizar, de passar para os filhos. Continuando a leitura. O que acontece no cérebro e no corpo quando sentimos raiva? Continuação. O que a amígdala fala quando você está com raiva? Exemplo, quebre a casinha de Lego do seu irmão. O que o seu córtex pré-frontal fala para frear os impulsos nervosos, raivosos? Exemplo, opa, você está com muita raiva. Seu rosto está vermelho e o seu corpo está cheio de energia. Decifrando a raiva. Agora sabemos por que a raiva nos dá vontade de fazer certas coisas. Vamos examinar os diferentes tipos de impulso que sentimos quando estamos irritados. É importante decifrar a raiva enquanto estamos calmos, para não ficarmos com mais raiva ainda. Depois, sem saber como lidar com a culpa. Ao olhar a lista de impulsos a seguir, veja quais deles você costuma ter mais. Logo abaixo, preencha os seus 6 principais impulsos e conte uma situação em que tenha sentido cada um. Impulsos: bater portas, dar um ataque, gritar ou bater, descontar em alguém, não responder, ligar nem chamar para fazer nada, destruir, quebrar brinquedos ou móveis, fazer ameaças, nunca mais vou ser seu amigo, ignorar os outros, mover-se depressa demais, correr ou esbarrar nas coisas, pensar em maneiras de se vingar, querer ferir quem feriu você, perder o controle, gritar e se debater no chão, perseguir alguém, implicar, espalhar boatos e xingar, usar palavras feias, que você sabe que desagradam os outros, usar palavras para magoar alguém. Exemplo, tenho vontade de dar um ataque quando minha mãe me manda parar de jogar videogame. Tenho vontade de, quando... Muito interessante essa página, gente. Os colégios deveriam tomar atitudes que estão sendo ensinadas neste livro para evitar que as crianças tenham esses comportamentos. São materiais que estão ao alcance de todo o corpo profissional do colégio. É incrível que uma diretoria, que um grupo, né, de coordenação não comente sobre esse livro, que é de 2019, 2020, o lançamento no Brasil.
Decifrando a raiva, continuação. Tenho vontade de, quando, tenho vontade de, quando, e assim se repete para a criança praticar. Continuando a leitura, consequências de agir com raiva. Falar ou agir quando se está com raiva pode ter consequências sérias. Algumas delas afetam o jeito como os outros se sentem, nos tratam ou se comportam perto de nós. Às vezes, os adultos também tiram algum brinquedo nosso ou nos proíbem de ir a lugares de que gostamos. Na próxima página, você vai encontrar uma lista com algumas possíveis consequências da raiva. Diga um lugar onde você sentiu raiva. O que você fez quando ficou com raiva? Quais foram as consequências das suas ações? Ficou de castigo ou deixou os outros com raiva ou tristes? Diga o nome de alguém de quem você sentiu raiva. Por que você sente raiva dessa pessoa? Quais foram as consequências? Consequências de agir com raiva, continuação. Algumas consequências da raiva. Castigos. Não poder jogar videogame ou ver TV, por exemplo. Deixar os outros com raiva ou com vergonha. Não poder ir aos seus lugares favoritos. Perder a confiança dos outros. Sentir-se assustado. Sentir-se inseguro. Ter problemas na escola. Como ficar de olho na raiva? Você consegue pensar em maneiras de se preparar para caso dê errado? Temos kits de primeiros socorros para quando nos machucarmos. Levamos lanchinhos para quando sentirmos fome. No caso da raiva, só vamos conseguir nos preparar se conhecermos nossos hábitos. Vale a pena pensar em quem é que nos deixa com raiva, o que nos faz ter raiva e quando, onde e por que ficamos assim. Quem nos deixa com raiva? É mais difícil conviver com algumas pessoas do que com outras. Às vezes, os amigos têm dificuldade de dividir as coisas ou não sabem dizer o que precisam. Talvez eles incomodem você quando não escutam ou quando o deixam de fora de um jogo. Saber com quem é mais difícil conviver vai ajudar você a se preparar antes mesmo de sentir raiva dessas pessoas. O que nos deixa com raiva? Todo mundo fica muito incomodado com uma coisa ou outra. Alguns se irritam quando imprevistos acontecem ou quando não conseguem comprar sorvete, por exemplo. Outros ficam com raiva de ofensas e grosserias. Quando sabemos o que nos deixa irritados, podemos aprender a reagir de maneira mais saudável. Excelente a comparação com o lanche, né, que se leva porque sabe que vai ficar com fome. Se você sabe que vai ficar com raiva, você antecipe ao entrar em contato com determinada pessoa e evite ao máximo o tempo de contato. Antes de reagirmos à nossa raiva, vale a pena saber o que a causa. Existem alguns gatilhos básicos que todo mundo tem. Alguém não respeita seu espaço, alguém age de forma grosseira com seus amigos ou parentes, alguém ofende você, alguém tira as suas coisas de você, alguém desrespeita as regras, você se sente fisicamente em perigo, você se sente preso ou impedido de fazer o que quer. Identificar a causa ajuda o seu córtex pré-frontal a entrar em ação para entender por que você ficou com raiva e aí frear o trem-bala. Quando sentimos raiva, existem algumas horas do dia em que é mais provável ficarmos mal-humorados e irritados. Muita gente tem raiva quando está com fome, cansado ou entediado. Temos mais chance de sentirmos raiva depois de uma mudança, como quando voltamos das férias ou um amigo vai para a casa dele depois de brincar na nossa. Onde surge a raiva? Ela pode atacar em qualquer lugar. No entanto, é mais provável que ela apareça em alguns lugares
como o consultório do dentista ou a escola. Numa parte do dia, como o recreio ou a aula de matemática. Por que a raiva surge? Como estamos descobrindo, a raiva pode surgir por muitas razões. Quando algo não sai do nosso jeito, ou quando nos decepcionamos porque não conseguimos o que queríamos. Seja qual for o motivo, a curiosidade nos ajuda a resolver o mistério da raiva e a aprender a lidar com esse sentimento. Entender os nossos hábitos nos permite mudar para cuidarmos melhor de nós mesmos. Podemos fazer isso com atividades relaxantes. Também podemos pedir ajuda a um adulto. Onde e quando a minha raiva aparece? A raiva pode nos pegar de surpresa. Pode surgir num piscar de olhos e em lugares com outras pessoas por perto. Talvez seja difícil recuperar a calma quando a raiva nos surpreende. Se pensarmos nas vezes em que já sentimos raiva, podemos nos preparar melhor para nos acalmar quando estivermos de novo numa situação parecida. Onde ela surge? Talvez a sua raiva apareça em alguns dos lugares da lista abaixo. Tente lembrar a última vez que se irritou em cada um deles e escreva sobre isso. Pode ser um pensamento raivoso que você teve nessas horas ou algo que aconteceu e que o tirou do sério. No carro, na escola, em casa, no parquinho, no mercado, quando ela surge. Talvez a sua raiva apareça em algumas das situações abaixo. Escreva um pouquinho sobre o que a faz surgir em cada caso e quais foram as consequências. O que faz a raiva aparecer na hora do dever de casa? Quais são as consequências? O que faz a raiva aparecer na hora de brincar com os amigos? Onde e quando a minha raiva aparece? Continuação. Como os amigos reagem? O que faz a raiva aparecer na hora de dormir? Como isso afeta o seu sono ou a sua energia pela manhã? Você fica com raiva quando os adultos dizem não? O que acontece quando você não aceita o não? Escreva uma vez em que você ficou com raiva e quais foram as consequências para você e para os outros. Termômetro da raiva. Quando algo provoca raiva, podemos ficar furiosos em poucos segundos. Às vezes, sentimentos fortes como a raiva nos pegam de surpresa e entram em ebulição, como uma panela com água fervendo que no fim transborda. É difícil perceber as etapas de aumento da raiva. Quando ela fica forte demais, é complicado usar as nossas práticas relaxantes. A atividade abaixo vai ajudar você a identificar o que desperta a sua raiva. Zona chateada. Primeiro pense numa vez em que você ficou só um pouquinho chateado. Lembre-se dos lugares e dos momentos identificados na atividade 1 desta sessão. Escreva abaixo, na coluna da esquerda, 3 exemplos de pessoas ou experiências que o chateiam. Como você soube que está chateado? Na coluna da direita, escreva uma pista, sensações do corpo, pensamentos ou atitudes de cada uma das situações. Exemplos. 1. Ficar preso no carro durante o engarrafamento. Pista 1. Balançar as pernas. 2. Meu irmão menor me atrapalhando. Pista 2. Começar a choramingar. 3. Mamãe dizendo que não posso comer mais nenhum biscoito. Pista 3. Franzir a testa. E aqui está escrito: vamos lidar com a raiva. 1, 2, 3. Pista 1, 2, 3, para você escrever.
Aqui o termômetro, ó, muito interessante. A zona furiosa, a zona raivosa, a zona frustrada, a escala de 10 a 1, né? E a zona chateada, que seria de 1 a 3. De 1 a 4, na verdade. De 4 a 7 a zona frustrada, de 7 a 9 a zona raivosa e de 9 a 10 a zona furiosa. Seria o ápice, né? O máximo da raiva. Zona frustrada é quando você ficou frustrado. Pense em 3 vezes em que isso aconteceu. Escreva-as abaixo e tente se lembrar das pistas nessas horas. Você falou um pouco mais alto? Fechou a cara? Aí tá aqui, 4, 5, 6, pista 4, 5, 6. Zona raivosa. E quando você ficou com raiva, como soube que estava na zona raivosa? Foi porque começou a gritar? Teve vontade de bater ou chutar? Chorou? 7, 8, pista 7, 8. Zona furiosa. Se você fosse um personagem de desenho animado, neste momento sairia fumaça das suas orelhas. Pense em 2 vezes em que ficou mais furioso do que nunca. O que você fez ou disse? Consegue lembrar como se sentiu? 9, 10, pista 9, 10. Quando contemos a raiva antes que ela vire fúria, podemos escolher um jeito melhor de lidar com ela. Todos nós ficamos com raiva de vez em quando. A raiva é um sentimento que todo mundo tem. É um sentimento que nossos antigos ancestrais já tinham por algumas boas razões. Por exemplo, a raiva nos ajuda a saber quando algo ou alguém é realmente importante para nós. Se uma pessoa querida está sendo ameaçada, ficamos com raiva e queremos protegê-la. A raiva também nos deixa alertas para proteger nosso corpo quando sentimos algum tipo de perigo físico. Porém, as situações irritantes que enfrentamos hoje não nos obrigam a lutar. Em vez disso, precisamos pensar muito bem no que fazer e nas consequências das nossas ações. Vamos olhar de novo as coisas que às vezes nos tiram do sério. Abaixo de cada exemplo, responda as perguntas sobre cada situação. Você se sente fisicamente em perigo? Quando eu me sinto fisicamente em perigo, você se sente preso ou impedido de fazer o que quer? Quando isso acontece com você? Alguém tira as suas coisas de você? Quem já tirou alguma coisa de você? E que coisa foi essa? Alguém ofende você? Quando você ficou ofendido? Alguém não respeita seu espaço? Quem não costuma respeitar seu espaço? Alguém age de forma grosseira com os seus amigos ou parentes? Quando alguém já foi grosso com um amigo ou parente seu? Alguém desrespeita as regras? Quando alguém desrespeita as regras na sua frente? Depois de pensar na sua raiva, o que você passou a entender melhor sobre si mesmo? Como se sente ao aprender que a raiva ajuda você a se entender melhor? Para onde vai a raiva? A raiva gera muita energia no corpo. Parece um furacão passando, deixando tudo bagunçado depois. Quando nos irritamos, costumamos sentir um impulso forte de fazer algo físico, como chutar, socar ou gritar. Depois que toda a energia passa por nós, outros sentimentos aparecem. Podemos ficar cansados ou trêmulos. Podemos ficar tristes, confusos, aliviados ou culpados pelo que dissemos ou fizemos. Nossa raiva também afeta os outros. Nossa família e os amigos podem se sentir confusos, sem saber direito o que os deixou com raiva, ou podem ficar tristes porque falamos algo que os magoou. Se nossos pais ou outro adulto estavam por perto, devem ter se preocupado conosco ou se aborrecido porque quebramos algo ou falamos coisas feias. É importante pensar no efeito da raiva sobre nós e também sobre as pessoas queridas.
A ideia não é nos sentirmos culpados, mas sermos bondosos e compreensivos com nós mesmos, e assim buscarmos um jeito melhor de agir na próxima vez. Quando lembramos que a raiva afeta os outros, é natural tentarmos reagir de outra maneira, porque nos preocupamos com a família e os amigos e queremos o bem deles. Nas próximas atividades, você vai pensar mais a fundo naquelas vezes em que ficou com raiva. Vai descobrir como seu corpo e sua mente se sentem depois que a raiva passa. Também vai imaginar o que os outros pensam e como se sentem quando você se irrita. Dessa forma, você poderá receber a sua raiva de forma mais compreensiva, para que você e as pessoas queridas se sintam mais calmos e dispostos a ajudar. Excelente, não é mesmo, gente? Depois que a raiva passa, o corpo. Depois que a tempestade da raiva passa, o corpo tem muitas sensações. Quando percebemos que os efeitos são esses, poderemos procurar outros comportamentos mais saudáveis em vez de deixar a raiva tomar conta de nós. Feche os olhos e se lembre de uma vez em que você ficou morrendo de raiva. Pense no que fez. Você gritou, bateu ou quebrou alguma coisa? Agora pense em como o seu corpo se sentiu depois que a raiva passou. Você ficou cansado, trêmulo ou dormente? Na linha tracejada abaixo, descreva uma sensação que você teve quando a raiva passou. Escolha um dos nomes da lista de sensações ou use as próprias palavras. Depois, faça um desenho de como você se sentiu. Sensações: agitação, calor, frio, cansaço, dor na barriga, dormência, formigamento, respiração lenta, rápida, tremedeira. Os espaços para desenhar. Agora, nas 3 linhas abaixo, escreva o que você geralmente tem vontade de fazer depois que a raiva passa. Escolha algo da lista ou use as próprias palavras. Faça desenhos para mostrar cada opção. O que você tem vontade de fazer depois que a raiva passa? Abraçar alguém, chorar, falar com alguém, ficar sozinho, tomar um banho, ver um filme e tracejados ali. Depois que a raiva passa, o corpo, continuação. Agora faça um desenho do primeiro impulso que você tem quando a raiva já passou, como uma vontade muito forte de fazer algo. Depois que a raiva passa, as emoções e os pensamentos. Depois que a raiva se vai, podemos ter muitos outros sentimentos e pensamentos, como uma segunda onda de tremores depois de um terremoto. Se quebramos uma coisa, talvez fiquemos envergonhados. Se gritamos com alguém que amamos, podemos nos arrepender. Os efeitos colaterais da raiva nos fazem ter pensamentos ruins sobre nós mesmos. Quando nos sentimos perdidos, vem a pergunta: o que eu faço agora? Quando sentimos culpa, podemos pensar: não sou uma boa pessoa. Vale a pena identificar os sentimentos e pensamentos que temos depois que a raiva passa, para escolhermos maneiras diferentes de agir no futuro. Veja abaixo como você pode se sentir depois que a raiva passou. Aliviado: ufa, ainda bem que acabou. Assustado: tomara que papai e mamãe me perdoem. Culpado: eu me sinto tão mal por ter dito aquilo. Envergonhado: não sou uma boa pessoa. Perdido: não sei o que fazer quando fico com raiva. Sem graça: queria que alguém tivesse me visto assim. Queria que ninguém tivesse me visto assim. Circule as palavras que indicam como você já se sentiu. Se você teve pensamentos ou sentimentos diferentes desses, escreva nas linhas abaixo. Vou fazer uma pausa, a gente está na página 51, e fazer um comentário muito importante que é assustador. Eu fiquei impressionado com o aumento de tentativas de suicídio das crianças de 10 a 14 anos, gente, que simplesmente aumentou 200%
nesse período atual que estamos de 2023. Né? Estou lendo esse livro em julho de 2023. Então é incrível como a omissão, né? Tem gente que fica no colégio de 8 às 18 e eu, sinceramente, não vejo como responsabilizar os pais por questões dessa gravidade, porque as crianças ficam a maior parte do tempo nos colégios. E, infelizmente, eu já escutei mais de uma vez da direção de diferentes colégios comentários com incríveis sorrisos de que as crianças vão passando, né, nas fases difíceis e acabam colocando um capuz, escondendo o rosto, ficando acabrunhados, sentados num canto, isolados. E as pessoas que são do corpo diretivo, dos corpos diretivos desses colégios, simplesmente conseguem esboçar um sorriso do tipo, é uma fase difícil, aborrecência. Como assim, gente? São seres humanos que muitas vezes com talentos maravilhosos, ocultos, não lapidados, que acabam atentando contra a própria saúde. Isso é inaceitável. Como escreve o psiquiatra Augusto Cury, a gente tem que ensinar as crianças de todas as idades a colocarem vírgulas nas suas histórias e não pontos finais. As pessoas que felizmente conseguem ser socorridas em hospitais, elas simplesmente falam que estavam querendo colocar um ponto final na dor e não nas suas vidas. E aquelas pessoas que infelizmente elas acabam partindo, com muitas vezes anos e anos, décadas de vida pela frente. Então a gente precisa agir, a gente precisa se unir e lutar contra essa inércia terrível, essa omissão criminosa de pessoas que, infelizmente, me desculpe a sinceridade, elas parecem que, como eu vi, já presenciei, elas estão mais preocupadas em exibir o seu carro, colocar na área comum do colégio, né, o carro ali da diretora, do diretor, como um troféu do mundo capitalista, né, em que vivemos, mas não colocar livros para as pessoas terem acesso ao esclarecimento. E no YouTube eu recomendo, por exemplo, quem puder assistir, né, eu simpatizo muito com as falas do psiquiatra Augusto Cury, onde ele esclarece exatamente isso. Vamos difundir o conhecimento, salvar vidas, ajudar as pessoas, especialmente os pequenos que são inocentes, que não têm culpa de sofrerem violências, coações, situações de diferentes graus. Para as crianças que têm TDAH, que têm o grau 1 de autismo, ou 2 ou 3, crianças que têm transtorno opositor desafiador, crianças que chegam nos colégios saudáveis e que são diariamente descarregadas, cargas de rejeição e comentários omissos de pessoas que deveriam ajudá-las. Já passou da hora, gente, nós precisamos aproveitar a internet, toda essa carga que ela contém de conhecimentos e direcionar, como no canal que inicialmente eu coloquei no Instagram, Amor pelo Conhecimento 10, para a gente poder peneirar os conhecimentos de grau mais valioso. E simplifiquei agora no YouTube e depois vou alterar no Instagram, Amor e Conhecimento apenas. Que é para a gente poder compartilhar com os nossos jovens a importância da gente realmente praticar o amor e não simplesmente virar as costas e visar, né? Sinceramente, eu vejo que as pessoas estão visando na sua vida apenas, o corpo diretivo de muitos colégios, apenas no desenvolvimento da sua vida particular, sem realmente se preocupar no desenvolvimento do amor pelo próximo. Então, o recado que eu dou, especialmente para as igrejas católicas, é não rezarem, não fazerem aquela oração da boca para fora. É realmente se preocuparem em ajudar as crianças, em ajudarem, especialmente os pais que sofrem. Eu assisti um grupo de pais de crianças autistas de uma empresa, onde eles falavam da dor de receber o olhar de reprovação de adultos e de crianças, não só para os seus filhos, mas para eles, como se eles tivessem culpa de algo. A gente precisa acolher com o olhar. Por isso que o canal Amor e Conhecimento também preconiza a educação antirracista. A gente precisa colocar nos colégios que as pessoas têm que ser analisadas pelo caráter que elas têm e valorizadas pelo que elas são, e jamais
você olhar para uma pessoa com um olhar depreciativo, porque a cor da pele, seja ela oriental ou afrodescendente, isso é um absurdo. Não se pode julgar o livro pela capa. Você tem que conhecer a fundo com quem você está lidando, você está conversando. E se a pessoa precisar de ajuda, dentro de seus limites, colabore, indique um livro, indique um local onde essa pessoa possa receber uma ajuda eficaz. Quem tem a dádiva de ter auxílio de profissionais da psicologia, da psiquiatria, da fonoaudiologia, da neuropediatria, que façam uso do seu plano de saúde, que ajudem as suas crianças a melhorarem. E a gente precisa fazer um mundo melhor. A gente que tem mais idade, que está há mais tempo, né, na convivência com a sociedade, tem que saber sim juntar as pedras e construir algo com isso. Não apenas reclamar das pedras do caminho, poxa vida, né, ficar lamuriando, reclamando, não. Né, se esforce, junte as pedras do caminho e construa algo com as pessoas que também queiram construir. Nós precisamos evitar esse absurdo das crianças se mutilando e atentando contra a sua própria vida. Não é possível. Se a gente puder salvar uma vida que seja, se a gente puder educar as crianças para que elas simplesmente não agridam verbalmente, não criem mágoas emocionais, psicológicas, especialmente nas meninas, que isso acaba combinando em violência física e no crime hediondo do feminicídio, que infelizmente toda semana na televisão você vê isso. Isso é fruto de uma sociedade omissa. Nós não podemos mais, operadores do direito como eu, pessoas que conhecem as raízes da criminologia, pessoas que já trabalharam como eu no Tribunal de Justiça, que já viram maridos chorando, arrependidos, porque não queriam ter destruído a vida da sua esposa e simplesmente destruíram a família. Como é que as crianças ficam literalmente sem pai nem mãe? Então a gente precisa se unir. Secretaria de Educação, Assistência Social, por exemplo, do Rio de Janeiro, retirou a verba de auxílio aos menores, fazendo com que a reincidência de 65%, que havia baixado para 4%, voltou a subir. Então, se alguém da prefeitura, que trabalha com o prefeito Eduardo Paes, assistir esse vídeo, por favor, interceda, solicitando que novamente invistam nos guias, naquelas pessoas que eram guias para os menores infratores, que hoje em dia simplesmente estão indo assinar nos conselhos de assistência social, simplesmente assinar a presença uma vez por mês, sem receber uma aula que seja, uma orientação que seja de conduta positiva, de noções de que chutar uma lixeira é um crime sim ao patrimônio público e podem ser conduzidos, como são conduzidos à delegacia. Então, assim, desculpe o desabafo um pouco longo, vou continuar a leitura do livro assim que der, possivelmente amanhã, e aguardo comentários, críticas e sugestões e que as pessoas compartilhem, por favor, esse vídeo para que a gente possa atingir mais pessoas de bem. Muito obrigado pela atenção, gente. Muita saúde, vamos nos unir, vamos lutar, vamos usar a nossa energia para tornar o nosso mundo melhor e que os nossos pequenos sofram menos nessa fase de pós-pandemia. E, para mim, a interpretação que eu tenho, as imagens horrorosas que a Rede Globo difundiu de centenas de covas abertas no início da pandemia, isso foi um impacto imenso nas famílias. Foi praticamente um recado macabro do tipo, olha, uma dessas aí é para você. Então, que a Rede Globo, seu corpo diretivo, né, que tem partes boas na Rede Globo, embora eu pessoalmente tenha trabalhado e as diárias não foram pagas, aqui fica um recado grave, tomem cuidado, não há reforço da lei para proteger seu direito. Eu especialmente tive esse dissabor de trabalhar inclusive de madrugada, passando em tiroteio e sequer fui remunerado por isso. Fiz o reclame e não fui atendido. Então, infelizmente, cai na conta, né, da frase que muitas vezes as pessoas se acomodam e dizem, né? Brasil, infelizmente, é uma realidade. Mas, para não perder, não me derivar muito em pensamentos, vamos focar, né, no desenvolvimento emocional das crianças e saber que os erros existem, a raiva vai vir e a gente tem que se proteger para proteger as nossas amizades, vínculos familiares e nos colégios, na vida em geral. Novamente, muito obrigado. Fica o meu carinho especialmente para as crianças de bem que se esforçam
em aprender, em se tornarem pessoas melhores, e para as mães dedicadíssimas, como a minha querida esposa, que é uma das top 5 no mundo em dedicação. Uma pessoa maravilhosa, extremamente dedicada, e fica o meu agradecimento e parabéns pela energia investida da melhor forma possível, minha amada. Grande abraço, gente. Saúde. Fiquem com Deus.